Olá, pessoas! Vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, né, é importante que vocês tenham um lugar de estudo, né, para vocês conseguirem se concentrar melhor, tá bom? Então é um lugar que seja silencioso, né, seja mais calmo, para vocês prestarem mais atenção, tá? E também é importante que vocês peguem o material didático de vocês, tá bom? Então um livro para acompanhar, ou então um caderno, né, para vocês fazerem essas anotações, tá? Enfim, vamos para nossa aula, né? A aula de hoje de redação ou produção textual, na verdade, é uma análise, né, de um gênero que a gente já estudou, né? A gente já trabalhou esse gênero. No caso, eu expliquei a estrutura dele, falei algumas características que ele tem, né, no caso, que seria a lenda urbana, né? E agora eu vou colocar aqui um exemplo, né, de lenda urbana, e aí a gente vai ler e vamos analisar, tá bom? A gente vai conseguir encontrar as características que eu tinha falado aqui, né, para ficar uma visualização melhor para vocês, tá bom? Então vamos lá. A lenda da Maria Sangrenta. Maria Sangrenta, bruxa do espelho ou Bloody Mary, segundo as lendas americanas, foi uma mulher que teve um caso com um coronel de sua cidade. Mais tarde, ela descobriu que o coronel tinha um caso com outra mulher e só estava de olhos, né, na terra dela. Então ela se trancou em seu quarto e se matou na frente de seu enorme espelho, o espelho em que ela ficava se admirando. Seu espírito ficou preso naquele espelho. Anos mais tarde, uma mulher chamada Patrícia, mãe solteira, comprou aquelas terras e ficou sabendo do mito, que se chamasse o nome Maria Sangrenta 3 vezes, ela aparecia e matava quem a invocou. E se ela fosse invocada 2 vezes, seu espírito ficaria livre para todo sempre. Um belo dia, Patrícia levou sua filha, Paula, de 12 anos, e seus amigos, Marcos, de 10 anos, Ana, de 13 e Maurício, de 11, no caso. Na noite daquele dia, o caseiro, João, deixou sua foice perto da porta, e as crianças, depois de terem ouvido a história, resolveram fazer um filme amador e pegaram a foice. Já estava ficando tarde, então todos foram se deitar, menos Marcos, que estava no quarto que foi de Maria, né, no caso. Ele acendeu uma vela, olhou bem para o espelho e chamou a primeira vez, Maria Sangrenta. Nada aconteceu. Então ele chamou a segunda, Maria Sangrenta. Nesse instante, a vela que estava em sua mão se apaga e liga a câmera que está em sua mão e começa a filmar. E quando ele chama pela terceira vez, Maria Sangrenta, todos da casa ouvem um barulho. Patrícia sobe e diz para as crianças ficarem na sala, enquanto ela vai ver o que aconteceu. Mas as crianças sobem até o quarto e se deparam com um amigo estirado no chão, sangrando sem parar. E as crianças começam a chorar. O caseiro João vem e vê que a sua foice está no lugar do crime, e ele vai preso como o assassino. Mas as crianças pegam a câmera e, ao ver a filmagem, na terceira vez que Marcos chama a Maria Sangrenta, a metade do rosto de uma mulher aparece no canto do espelho. As crianças resolvem não contar para Patrícia. Elas sobem até o quarto e chamam Maria Sangrenta. E a segunda vez, Maria Sangrenta. E a terceira, Maria Sangrenta. Logo se deparam com uma mulher assustadora, saindo do espelho, e pegam na foice que estava atrás da porta. As crianças saíram correndo e passaram pelo quarto de Patrícia, que, quando saiu, foi morta pela criatura. Agora ela corre atrás das crianças. Maurício tropeça e é pego e morto. As meninas correm chorando para baixo na pia da cozinha e veem ela passando. Quando Ana vai conferir se ela se foi, sua cabeça é arrancada brutalmente. Maria agora segue para matar a última vítima. Seria a Paula, né? Ficou. Que implora que não a mate, mas ela sem piedade mata a menina. Os detetives deram um paradeiro como desconhecido. Então, só botar aqui no começo. Enfim, né? É uma história bem trágica, né? Seria um exemplo de uma lenda urbana, na verdade, né? Essa lenda da Bloody Mary é uma lenda americana, né? Só que essa lenda, ela meio que foi trazida para cá também, né? Essa história, ela foi trazida para cá pro Brasil. Claro, com algumas alterações. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer a lenda da Loira do Banheiro, por exemplo. A Loira do Banheiro é uma adaptação da Bloody Mary. A gente pegou essa lenda urbana que tinha lá e adaptou um pouquinho, né? Mudou um pouco a história, a própria personagem mudou.
e a gente tem essa lenda urbana nossa, né? Vamos supor assim. Mas o que é importante a gente notar aqui? Por mais que eu tenha pegado esse texto para trazer para vocês, né, para a gente conseguir acompanhar, essa lenda, ela não se resume a esse texto. Então, por exemplo, se você perguntar para alguém, a lenda da Bloody Mary, não quer dizer que é essa aqui que está no texto, somente essa. Não. Por quê? Porque a lenda urbana é um gênero textual que ele se baseia principalmente na tradição oral, ou seja, as pessoas vão contando para as outras. Então, é um gênero que ele está passando de boca em boca, né? Vamos dizer assim. Então, pode ser que alguém conheça essa lenda sem ser, por exemplo, com esses personagens, né? Ó, Patrícia, Marcos, Ana, sem ser desse jeito. Pode ser que tenha outras pessoas, pode ser que seja de um outro jeito, tá bom? Aqui é um exemplo dessa lenda, né? Escrita, tá? Porque as lendas, elas são passadas de maneira oral, tá bom? Do mesmo jeito, a loura do banheiro, né? Se você pesquisar na internet, lenda da loura do banheiro, você deve achar várias lendas, né? Várias maneiras diferentes que a história está sendo contada. Justamente por isso, tá bom? Porque é uma história que ela faz parte do imaginário popular, né? Das pessoas. Então as pessoas, elas têm esses personagens, elas já conhecem, só que a história mesmo não tem uma estrutura, um enredo fixo. Ele pode mudar para se adaptar, né, a quem está contando a história, para quem você está contando. Se você quer deixar mais assustadora, menos assustadora, mais trágica, menos trágica. Por exemplo, aqui a gente viu que tá muito trágico, né? Tá até muito pesado. Basicamente, ele tá narrando, né, que as pessoas morrem. As palavras que ele usa é de uma forma muito bruta, né? Ó, fala que arranca a cabeça da menina, aí o outro tá sangrando. Então ele usou palavras assim muito, muito brutas, no caso, né? Para tornar uma coisa muito trágica, né? Muito explícita. Mas pode ser que a outra pessoa, né? Se eu for pesquisar essa mesma lenda, pode ser que outra pessoa já use palavras mais suaves, né? Continue mantendo a ideia da personagem, né? Mas pega essa personagem e narra de uma forma mais suave. Em vez de abordar essa parte muito explicitamente, muito brutalmente, ela pode pegar essa história e abordar com suspense maior, por exemplo, né? Aqui a gente vê que não tem tanto suspense assim, é mais uma narração de fato, né? De ações. Ou seja, mata um, mata outro, mata outro. Pode ser que outra pessoa, quando vai contar essa história para alguém, ela conte de uma forma diferente, né? Não coloque tantos personagens, não coloque tanta ação, no caso, e aborde de uma forma mais misteriosa, no caso, né? Enfim, ao invés de cometer, por exemplo, a Maria Sangrenta, no caso, de cara aqui, já no quarto parágrafo ela já mata alguém, no caso, né? Pode ser que outra pessoa queira abordar de forma diferente, né? Até para deixar mais interessante a história. Pode ser que ela aborde de uma forma mais misteriosa e lá no final é que a Maria Sangrenta mata alguém, por exemplo, tá bom? Então é só para vocês verem que não existe uma lenda correta, tá? Por exemplo, se eu pegar a lenda do Homem do Saco, por exemplo, no livro didático de vocês, de língua portuguesa, tá lá essa lenda, o Homem do Saco. Mas se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver várias lendas contando a mesma história, com outros personagens, com outras situações, mas com esse mesmo personagem, tá bom? Então é bom vocês terem isso em mente, tá? Que a lenda, ela tem uma visão geral, né? Mas ela não tem um enredo específico, não tem um enredo correto. Eu não posso dizer aqui que essa aqui é a lenda correta. Não, pode ser que tenha outras lendas, tá bom? Então eu só trouxe um exemplar, né, dessa lenda, ok? Enfim. Então vamos para um exercíciozinho, né? Pra gente conseguir analisar melhor. Os personagens da história são bem desenvolvidos, com nível de profundidade alto. Quando eu falo isso, gente, bem desenvolvidos, quer dizer assim, é um personagem que a gente consegue ver a complexidade dele. Ou seja, a gente tem uma profundidade nesse personagem. A gente conhece a história dele, a gente conhece os sentimentos dele, o pensamento, enfim, a gente consegue ver a personalidade desse personagem. E isso que acontece na história? Não, né? A gente não tem nem tempo de conhecer os personagens, por exemplo. As crianças, por exemplo, que morreu, a Patrícia, o João, enfim. Não, no máximo a gente conhece da Bloody Mary, né? Que seria a Maria Sangrenta. Mas mesmo assim a gente não se aprofundou tanto. A gente não teve contato com a personalidade dela, né? Justamente porque lenda é um gênero muito curto, tá bom? É um texto narrativo, né? Tá contando uma história, só que essa história é muito curta, né? E como é curta, não dá tempo da gente desenvolver tanto personagem assim, né? Como, por exemplo, seria num romance, se você for
sei lá, você for ler um romance, você vai ver que os personagens são bem desenvolvidos, né? Então não seria A, tá bom? B. Caricatos para que seja feita uma crítica irônica à sociedade. Caricatos também seria uma palavra forte pra gente colocar, né? Porque caricatos dá a ideia que eu tô pegando personagens assim, que a gente pode dizer que seria arquétipos, né? Tipo estereótipo, tá bom? E para ser irônico, né? Ou seja, para causar humor no leitor, né? E, claro, fazer uma crítica à sociedade. Só que aqui a gente também não tem esse nível de profundidade, né? A gente não tem uma tentativa de fazer uma crítica à sociedade e ainda mais usando humor. Então também não se encaixaria aqui não, tá bom? Isso aqui seria melhor se a gente colocasse, por exemplo, numa crônica, por exemplo, né? A gente poderia dizer que isso aqui seria uma característica de uma crônica, tá? Que eu também já tinha explicado, tá bom? C. Os próprios narradores da história? Não, não. A gente consegue avaliar logo no começo que, olha a narração, foi uma mulher que teve um caso com... Então, foi uma mulher. Ele não tá falando, por exemplo, eu sou uma mulher que teve o caso. Não. Então, o narrador não é personagem, tá bom? O narrador tá contando uma história fora dele, ou seja, o narrador observador, tá? Então também não seria, ok? Então só pode ser a D, né? Personagens superficiais, pois não é necessário desenvolvê-los. E tá correto, gente. Por quê? Porque eu não tenho tempo para desenvolver cada personagem, para conhecer a personalidade dele. Não tem tempo para isso, porque não precisa. Porque a história, a lenda, ela vai focar o quê? Principalmente numa personagem mais assustadora, né? Para mostrar uma coisa, dar uma situação mais assustadora para a pessoa. E eu vou focar muito nessa situação e não necessariamente em desenvolver cada personagem, tá bom? E a segunda questão. A história tem o objetivo de A. Causar uma reflexão no leitor? Não, né? Não se encaixaria tão bem causar uma reflexão. B. Narrar algo bizarro, assustador ao leitor? Sim, né? Isso basicamente é o objetivo da lenda urbana, né? Justamente ela tem esse ar de assustar o leitor, né? Então fica aquela coisa de, pode acontecer com você também, você pode ser o próximo. Inclusive, gente, é por isso que a lenda urbana geralmente, ela não é narrada em primeira pessoa. Ou seja, dificilmente alguém vai contar uma lenda urbana como se tivesse acontecido com ele. A pessoa vai contar pra você como se tivesse acontecido com outra pessoa. E talvez ela até diga que foi com alguém que eu conheço, aconteceu com meu vizinho, aconteceu com um amigo do meu amigo. Pra ficar essa coisa de, pode ser que seja real, pode ser que não seja. Por mais que os fatos narrados sejam absurdos, né, sejam bizarros, a pessoa ela vai tentar colocar como se a história realmente tivesse acontecido, para você ficar com essa dúvida, né? Justamente para causar um medo no leitor, né? Ou no ouvinte, no caso, tá bom? Então seria a B, né? Ficaria melhor. Então a primeira ficaria D, né? E a segunda ficaria B, tá bom? Mas vamos só ler o resto dos itens, né? Informar sobre um problema social. Não, né, gente? Nada a ver também aqui. D. Induzir o leitor a concordar com uma ideia. Não, isso aqui seria melhor num gênero, por exemplo, no cartaz publicitário, por exemplo, né? Que você quer convencer o leitor a aderir uma ideia, por exemplo, né? E esse informar sobre um problema social ficaria melhor na notícia, né? No gênero notícia, porque o objetivo da notícia seria informar, né? Sobre algum problema que está acontecendo. Então aqui ficaria melhor esse, tá bom? A B, ok? Enfim, gente. A aula foi curtinha, né? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se surgir qualquer dúvida, vocês podem rever esse vídeo. Ou então anotem a dúvida que depois a gente soluciona, ok? Acessem o site da escola para terem acesso ao conteúdo e a agenda digital, tá bom? Para vocês fazerem os exercícios que estão lá. E até a próxima aula.